Olá, queridos, estamos avançando no capítulo 2, diante das exortações que Paulo faz a Tito para que coloque as igrejas de Creta em ordem. E hoje nós encontramos ele exortando o próprio Tito. O próprio Tito aqui é exortado. Versículos 7 e 8 do capítulo 2 diz assim, que a tua conduta seja exemplar em tudo. Uau, parece que é uma conduta quase que impossível de ser levada à frente, né? Em tudo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para Tito, né? E para todos nós que estamos na liderança? Você não pode ter a sua integridade com alguns ganchos que algo possa ficar pendurado neles que mancha a nossa integridade. Não pode. É algo, uma integridade completa, para que sejamos exemplares em tudo aquilo que fazemos. Aí ele vai dizer exemplar aonde? Na doutrina. A doutrina é um manual de procedimento que Deus deu para nós, de ensinamento, de cátedra. É a doutrina que nos ensina como devemos agir, como crentes, como líderes, em quaisquer situações. Aliás, a Bíblia não, se você procurar, será que a Bíblia fala sobre isso? Ela fala, nada escapa ao controle de Deus. E a doutrina é algo severo, que nós temos que ser fiéis a ela, porque a doutrina dos apóstolos é a mesma do Senhor Jesus Cristo, claro, é a doutrina da palavra revelada a nós. Doutrina é ensinamento, e ensinamento que não emerge da nossa mente tão somente, ensinamento que emerge primeiro da palavra. Tudo que nós ensinamos deve ter base na palavra de Deus e mais absolutamente nada. E ele diz que devemos ser exemplares em tudo na doutrina e mostra integridade. O que é integridade? Eu tenho uma definição de integridade de Ted Armstrong. Uso demais essa definição. Integridade é você fazer aquilo que disse que faria. Quantos colegas nossos que deixaram de ser íntegros numa declaração doutrinária na sua denominação e descambam para o outro lado, simplesmente porque deixaram de ser íntegros. Não estão realizando aquilo que eles diziam ou disseram que faria. Mostra integridade e sobriedade. Essa integridade com sobriedade, um indivíduo que não é sóbrio, vamos colocar a figura de um bêbado, ele não é sóbrio. Ele sai na rua fazendo besteira, é capaz de parar na rua lá e urina em qualquer lugar, fala besteira na frente de todo mundo, fica cambaleando, as pessoas passam e o ridicularizam pelaquela situação. Ele não tem sobriedade, ele age de acordo com aquele estado de embriaguez que ele está. E a doutrina, a integridade tem que ter sobriedade, é você cônscio, equilibrado e sabendo daquilo que você está fazendo. O que não tem sobriedade age de qualquer forma sem o zelo pela sua vida pessoal, pela sua integridade moral. E o versículo 8 continua, linguagem sadia. Meus queridos, isso aqui é importante. Eu tive experiências em retiros espirituais de pastores que eu parava numa rodinha lá que estava todo mundo alegre e percebia que algumas piadas não eram recomendáveis para nós. E eu saía, porque aquilo não me edificava. Cuidado com essa linguagem que não é sadia. É aquela linguagem que às vezes podemos usar no púlpito, usando palavras que lá para o mundão aí fora tem uma conotação toda errada. E as nossas ovelhas estão vivendo nesse mundão, no trabalho. E ouve de púlpito você falar determinadas palavras que lá fora servem para ridicularizar tudo, servem para até num sentido sexual, mundano. Então não devemos usar essa linguagem do mundão aí. É claro que o diabo está praticamente extraindo de nós linguagens que hoje não usamos mais, não podemos usar mais. E precisamos tomar cuidado quando façamos uso delas. E
interessante, linguagem sadia e irrepreensível. Irrepreensível, eu volto a dizer, não é aquele que nunca erra, é aquele que conserta os seus erros, é aquele que fica atento a tudo que ele faz para não se tornar uma pessoa repreensível e não tendo como nos criticar. É interessante que o nosso andamento, a nossa vida, ela deve ser regrada com muito cuidado para que o adversário não leve nenhuma vantagem sobre nós. Deixa eu contar uma situação, não vou citar o nome, não vou citar a cidade, mas há muitos anos, provavelmente 20 anos atrás, eu vi uma história verdadeira de um pastor cujo filho estava na escola e, sei lá, arrumou uma confusão e brigou com outro colega da escola e, consequentemente, parece-me que ele apanhou do adversário, levou uns bofetões. O pai, naquele zelo, sem entendimento, quando o filho contou tudo, saiu correndo atrás desse menino e o alcançou. Não sei o que ele fez com esse menino, se ele assustou, se ele deu alguns empurrões no menino. Eu não conheço detalhes da história, mas o que eu sei é que o pai do menino chamou a polícia. E o pastor foi envolvido pela polícia na possível agressão ou na intimidação de um jovem de talvez 12, 13 anos, não sei. E sabe o que aconteceu no dia seguinte? Os jornais da cidade saíram com a manchete: pastor evangélico agride um menor. Meus irmãos, foi muito triste. Esse é um fato ocorrido. Muitos anos. Agora, percebe como ficaria a reputação desse pastor na cidade? Ele seria conhecido como aquele que abordou de forma inadequada um adolescente ou uma criança, não sei que idade tinha essa criança. Esse homem dificilmente ele poderia evitar as críticas sobre ele. Dificilmente. Dificilmente. Porque ele estaria vulnerável. Agora, tem outros textos que falam também da mesma situação. Vamos ver 2 Timóteo, capítulo, deixa eu ver se é o 5, espera aqui. Não, deve ser 1 Timóteo, eu tinha anotado aqui, mas o vento levou. Ah, está aqui. É 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Olha a advertência que Paulo faz a Tito agora. Tito, tem cuidado de ti mesmo e de todo o ensino, preserva essas coisas. Dessa forma, salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Olha como ele coloca aqui, o apóstolo Paulo, essa exortação a Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo. E depois vai falar da doutrina. Esse cuidado de nós mesmos, meus irmãos, nós temos que colocar cercas de todos os lados para que em nada possamos comprometer o ensino da palavra de Deus. Porque as pessoas nos veem como ensinadores, como mensageiros de Deus, trazendo a mensagem da palavra de Deus. E esse cuidado conosco, como é importante, meus irmãos. Esse cuidado, nós temos que ficar ligados o tempo todo. Por exemplo, certa feita na cidade de Atibaia, um senhor se aproximou muito de mim e nos tornamos amigos. Mas depois, ele é dono de um grande estabelecimento comercial. Tentei trazê-lo para a igreja, mas ele tinha uma resistência muito grande, embora já tinha pertencido no passado a uma igreja. Ele tinha uma resistência muito grande. Tentei trazê-lo e o tempo foi passando, aí ele começou a ter alguns negócios em Atibaia comprometedores, o nome dele começou a ser tido como alguém de um caráter reprovável, e um dia no comércio dele, alguém tentou matá-lo, dando tiro nele, e de vez em quando eu estava no comércio dele conversando com ele. Sabe o que aconteceu depois que eu tomei pé da situação de quem é aquele homem? Eu me afastei dele. Não, me afastei dele. Me afastei porque eu estando lá, eu seria comprometido
comprometido, porque o pastor Mendes também tem amizade com aquele homem, ele sempre está conversando. Será que ele não compartilha também das mesmas falcatruas? Olha o perigo. Eu me afastei imediatamente. E depois tive a oportunidade de falar algumas coisas, por não estando pessoalmente com ele, mas dizendo, olha, qualquer coisa, eu quero continuar ajudando você na sua dificuldade, mas aqui na igreja. Vindo aqui, meu gabinete está aberto para você. Temos que tomar cuidado, meus irmãos. Deixa eu me contar outra situação que aconteceu no meu ministério. Começou a frequentar a igreja um camarada lá, vou chamar de camarada, lá em Atibaia, e começou a se mostrar muito solícito, veio com a família, e ele trabalhava com joias. Ele pegava as joias e prometia fazer daquela joia uma joia bonita, do jeito que a pessoa queria e tal. Só que essas joias nunca saíram e o material nunca era devolvido. E uma pessoa da igreja deu lá uma joia, algo de valor para ele trabalhar e fazer uma nova joia com aquele material, e ele nunca devolveu. Sabe o que aconteceu? Um membro da igreja chegou para mim e falou assim, pastor, o senhor é culpado de eu levar esse calote dessa pessoa. Eu falei, como assim? Sim, final do culto eu vi o senhor abraçando ele como visitante e tal. Eu falei, olha, é amigão do pastor. Veja que o meu abraço serviu de fiador para aquele camarada. Olha como é interessante as coisas. Por isso, meus irmãos, a gente tem que se cercar de todos os lados, porque não é fácil. A nossa reputação deve ser bem cuidada. E termino esse bate-papo com vocês lá em Atos capítulo 20 e 28. Esse texto é muito interessante, né? Portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus que ele comprou com o próprio sangue. Olha que interessante como começa esse versículo. Portanto, tende cuidado de vós mesmos. Entende? Ele não fala primeiro do rebanho, depois da gente mesmo. Não, primeiro da gente mesmo. Então você tem que tomar cuidado com você mesmo, para depois, com essa responsabilidade e cuidado que você tem para com você, ter cuidado para com o rebanho. Olha que interessante. O que seria esse cuidado de vós mesmos? Bom, seria o cuidado da sua reputação, cuidado com seus amigos, com quem você conversa, com quem você se expõe a ter uma amizade um pouco mais íntima, que pode te comprometer. Eu creio que nós temos que tomar essas precauções. Agora, esse cuidado de ti mesmo é cuidado de você como marido, é cuidado de você como pai, é cuidado de você como filho. São vários cuidados que envolve. Porque esse cuidado que você tem que ter para com o rebanho deve ser em consequência do mesmo cuidado que você tem para com você. É o zelo do ministério. É o zelo pelo ministério para o qual Deus chamou. E ele vai dizer, o rebanho de Deus, quem colocou nesse rebanho foi o Espírito Santo de Deus. Nós estamos numa tarefa enviada por Deus para pastorear a igreja de Deus. Veja bem, nós vamos cuidar da igreja de Deus. E a igreja de Deus é composta de ovelhas, e as ovelhas precisam de pastor. Não tem como uma ovelha viver sem um pastor. E no cuidado para com as ovelhas devem olhar para nós e dar aquele berro de aprovação. Ok, pastor, me diga o caminho que eu sigo. Olha que responsabilidade. Eu já tive, meus irmãos, aliás, eu tive um caso que é bom contar para vocês. Um senhor que vinha à igreja, a esposa dele é uma mulher fiel a Deus, muito fiel, ele incrédulo. Mas tinha uma apreciação tão grande pela igreja e por minha pessoa, que um dia ele estava em negociação para a compra de uma casa. E ele falou para a esposa dele, eu só compro
se a gente for até o gabinete do pastor e ele aprovar essa compra. Se ele aprovar, eu compro, de olho fechado. Incrédulo. Incrédulo. Ok. Estou aí lá no gabinete, aparece ele e a esposa. Ele era meio brutão, assim, oi, pastor, queremos sua ajuda. Eu disse, o que foi, rapaz? O que aconteceu? Olha, nós estamos vendo uma casa no lugar assim, assim, e nós precisamos de um conselho do senhor. E o seu conselho vai definir se nós compramos ou não a casa. Eu falei, mas eu posso errar também. Não, não importa. O que o senhor decidir, para mim está decidido. Ok, anotei o endereço da casa, direitinho, falei, tá bom, deixa eu pensar na situação, depois eu converso com vocês. O que eu fiz? Com todo aquele cuidado, eu tinha um membro da igreja que trabalhou muitos anos no cartório de Atibaia e conhecia tudo sobre loteamento. Liguei para ele e falei, ó, nesse endereço, nesse bairro assim, assim, tem uma casa para vender. O que você acha daquela região? É legalizada? É tranquila? Ele disse, pastor, pode tranquilamente recomendar a compra, que ali é tudo legalizado, o senhor não vai ter problema nenhum. Não tem um caso ali, é tudo legalizado. Eu falei, tá ok. Aí fui procurar os crentes que moravam nas imediações. E conversei, se eu não me engano, com 2 famílias que moravam bem perto. E eu falei, escuta, tem uma pessoa da igreja que está querendo comprar uma casa aqui nesse bairro, bem perto de vocês. Eu nem disse onde era a casa. O que vocês recomendam quanto a esse bairro? Os 2 lados, as 2 famílias, pastor, é um bairro muito tranquilo. É um bairro pacífico, é um bairro gostoso. Aqui a comunidade vive assim numa harmonia tremenda. Eu daqui desse bairro não saio. Ok. Peguei a segunda informação, que para mim era suficiente. Faltou a informação sobre a polícia naquela região, mas diante daquilo que os moradores da região, os quais eu confiava muito neles, era para mim suficiente. Aí chamei o casal e disse, olha, pode comprar. E eu vou dizer o que eu fiz para que pudesse dar essa resposta para vocês. E contei a história. Aí ele falou, era isso que eu queria. Falou para a esposa, pode fechar o negócio. Parece que a esposa estava mais à frente lá. Pode fechar, que se o pastor Mendes falou, está falado, nós vamos comprar essa casa. Então, vocês imaginam a responsabilidade que nós temos diante do rebanho de Deus. E aquela pessoa comprou, e mais tarde ele foi acometido de uma grave doença, veio a falecer, mas não sei se ele aceitou a Cristo, mas olha, um homem que teve sempre um profundo respeito por nós. Um homem que, mesmo não tendo declarado a sua fé em Cristo, parecia ser um homem de Deus. Portanto, queridos, vamos zelar por nós, vamos zelar pela nossa reputação, pelo nosso testemunho, porque eu termino com um exemplo. Numa das viagens a Cuba, estava num congresso e um pastor, dos muitos pastores que iam pregar, um pastor abriu o seu sermão e disse, o título do meu sermão é o seguinte, há alguém na janela olhando para você. E eu na hora parei e falei, caramba, o que esse cubano vai pregar? Há alguém na janela olhando para você. Aí aquele homem disse o seguinte, deixa eu explicar o título do meu sermão. Todo domingo, eu, minha esposa, meus 2 filhos, nos aprontamos, colocamos a melhor roupa para ir para a igreja e caminhamos até a igreja. Então, caminhamos pela rua. Isso é praxe todo domingo. A chave não ficava em casa. Eu e meus 2 filhos e minha esposa íamos para a igreja. Um belo dia, alguém me parou. Pastor, me diga uma coisa, onde o senhor vai todos os domingos? Ele disse, eu vou à igreja. Eu sou o pastor da igreja e todo domingo nós nos aprontamos e vamos adorar a Deus todos os domingos. Aí o pastor perguntou, por que o senhor está perguntando?
Aí ele apontou, tá vendo aquela janela? Eu moro lá em cima. E todo domingo eu fico na janela esperando o senhor passar. E o senhor não tem ideia como eu admiro o senhor, a esposa, todos de mãos dadas, indo para um lugar que eu não sabia onde era. Pastor, eu quero dizer que eu admiro demais a sua família. Impressionante. Há alguém em alguma janela olhando para você. Queridos, que grande responsabilidade nós temos. Que Deus nos abençoe grandemente nessa tarefa gloriosa de pastorear o rebanho de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.